Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, amigo e amiga, ou bom dia ou boa tarde, como costumamos dizer, depende da hora que você estiver assistindo essa mensagem. Que bom poder estar aqui de novo para anunciar a palavra de Deus e retornar ao nosso tema de estudo, dons espirituais, falar mais um pouco sobre o dom de línguas. A Bíblia é um livro que quanto mais a gente escreve, mais a gente tem para falar. Então, cada vez que eu trago uma mensagem, por mais que pareça ter um tempo suficiente, a gente entende que não é suficiente para tudo aquilo que a gente quer dizer. Mas vamos lá, vamos continuar a partir do versículo 21 do capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 14, a partir do 21. Vamos ler o 20 e o 21. Nós lemos o 20 ontem, vamos ler o 20 de novo em diante. Diz assim: Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Aqui a Bíblia está falando sobre maturidade, a necessidade de acabar com a infantilidade no que diz respeito ao entendimento da palavra de Deus. Veja, não estou aqui para reescrever doutrina de ninguém. Deus não me deu esse propósito. Eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus. Se é diferente daquilo que você crê, se não é como você entende, não tem problema. Nós vamos continuar sendo irmãos. Eu vou continuar te amando da mesma maneira, eu sei que você também vai me amar assim. Mas eu não posso, queridos, conforme alguns até já falaram comigo, eu não posso mudar o que está na Bíblia. Eu tenho que escrever o que está na Bíblia. Amém? Então vamos lá. Esse capítulo 14 de Paulo, que Paulo escreve, é quase ele todo dedicado para tratar desse assunto, dom de línguas. Estava havendo um entendimento muito precário na igreja de Coríntios. Por isso Paulo precisa reensinar aqueles irmãos. E diz o versículo 21, nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a esse povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. O que está escrito aqui? Em outras palavras Deus disse: eu falarei a esse povo com línguas estrangeiras. É como se Deus já tivesse tentado fazer isso. Na verdade, já aconteceu. Deus já levantou povos estrangeiros, nações estrangeiras, para ensinar o povo. Mas o que aconteceu? Diz a Bíblia que o povo não deu atenção. Então, não é um falar diferente, um falar estrangeiro ou estranho, que fará com que as pessoas mudem. A partir do 22 diz assim: portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Voltando, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os incrédulos e não para os cristãos. Você pensa em ser usado por Deus para trazer um sinal para o povo de Deus? Não é através de línguas estranhas que você vai fazer isso. É o que está escrito na Bíblia. Você crê nisso? Então vamos lá. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos, para a igreja, e não para os incrédulos. Em algumas versões está: o dom de profecia é um sinal para a igreja, e não para os incrédulos. E aí o versículo 23, olha que coisa interessante o apóstolo Paulo fala. Imaginem que a igreja esteja reunida
e todos começam a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Se chegar algum incrédulo, algum não crente, vão dizer que os irmãos da igreja estão loucos, porque todo mundo falando em língua estranha, eles não vão entender nada, mas eles estão loucos. Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente, ou alguém que seja simples ou humilde, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir, e os pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Isso é o que o dom da profecia, ou o dom de levar a mensagem de Deus faz. Leva as pessoas a uma conversão, a uma mudança de vida, a uma transformação de caminho. Leva as pessoas ao quebrantamento. Por quê? Porque estão entendendo o que Deus está falando. Versículo 26, continuando. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Está vendo, querido? A Bíblia fala que quando nos reunimos, podemos cantar hinos, pregar a palavra, e se tiver alguém que vai falar em língua estranha ou estrangeira, seja no máximo 2 ou 3. Isso se tiver alguém ali que saiba interpretar para a igreja o que aquele irmão está falando em língua estranha. É só nesse aspecto. E aí eu lembro do que Paulo está falando lá atrás. Temos que ter maturidade para entender isso. Eu já fui em determinadas celebrações, determinados cultos, que várias pessoas falavam ao mesmo tempo, diziam estar falando língua estranha e ninguém interpretava, ninguém sabia o que estavam dizendo. Gente, isso é antibíblico. Temos que ter sabedoria, entendimento, que também são dons dados pelo Espírito Santo. Continuando, 28. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. E aí, se alguém diz que tem esse dom, que só fale consigo mesmo para Deus. O que a gente entende quando a pessoa está falando para si mesmo e para Deus? É uma oração. Então você só fale para Deus o que você deseja falar. Querido, é o que está na Bíblia. Não é uma crítica aqui à doutrina de ninguém. É o que está na Bíblia. Continuando, 29. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. Sabe? Ordem na hora de cultuar a Deus. Não pode ser todo mundo falando à mesma hora. Todo mundo querendo ensinar, todo mundo querendo pregar, todo mundo querendo cantar. Gente, Paulo está sendo tão objetivo. Ele está falando do culto, da celebração da igreja. É simples. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui a nossa meditação. Por causa do nosso tempo. E amanhã a gente fecha esse assunto, dom de línguas. Tá ok, querido? Amanhã a gente encerra essa palavra para poder falar sobre outros dons.
em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por Te conhecer. Agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos pela vida, pela saúde e pedimos por aqueles que estão trabalhando em hospitais, estão trabalhando com doentes, por aqueles que foram afetados por doenças do tipo do Covid, Pai, e outras doenças. Eu peço que o Senhor ajude, nos ajude a descansar em paz essa noite, ter uma noite de descanso e harmonia na nossa casa, com os nossos irmãos. Abençoa o Teu povo, Pai, a Tua igreja, o Teu rebanho. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, nossos amigos, parentes, irmãos. Tudo isso nós Te pedimos, no nome santo de Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.